Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui com a nossa queridíssima apostila do volume 2. Mais uma aula nessa semana. E vamos lá, assim a gente vai conseguindo dar uma média de 2 aulas por semana, né? Com os vídeos aqui no YouTube. E quem sabe a gente abre na semana que vem aí uma live aqui mesmo, ou pelo Classroom, para ter uma conversa, né? Caso vocês prefiram. Se não, a gente continua com as aulas gravadas aqui mesmo, tá? Bora lá para a página de português. Bom, gente, então vamos continuar aqui a análise dessa apostila. Estamos falando do modernismo, né? Então esse poema aqui, Ode ao Burguês, é um poema típico do modernismo, também do Mário de Andrade, tá? Chama-se Ode ao Burguês. O que significa a palavra ode? É uma homenagem. Ode quer dizer homenagem. Só que aqui, né, não tem nada de homenagem aqui. É um título irônico, porque o poema é uma esculhambação, né? Ao burguês típico, ao burguês que seria representado da elite, representante da elite, da classe social, que o modernismo estava empenhado em criticar, né, nessa fase aí. Cumpre a gente lembrar que o modernismo nasceu como um movimento de contestação, né? E como todo movimento de contestação, ele elege algumas categorias para serem as vilãs da história, né? E no caso aí a burguesia foi eleita como a categoria a ser criticada aí pelos modernistas, né? Embora eles fossem também representantes da elite, né, os autores modernistas eram ricos, né, eles tinham uma boa condição financeira. Mas artisticamente eles optaram por criticar também essa burguesia, né, tipicamente de São Paulo, inclusive, praticamente, né, que era de onde vieram a maioria dos escritores modernistas, né, e onde o movimento começou. A gente tem que lembrar que a Semana de Arte Moderna foi em São Paulo, né, no Teatro Municipal, que havia sido inaugurado recentemente. E São Paulo, na época, era o berço da elite brasileira por causa do café, né? O café era o grande produto exportador do Brasil. E praticamente toda a produção estava concentrada aqui no estado de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo viviam, assim como aqui na nossa cidade também, Campinas, né? Viviam alguns dos barões do café, né? Os chamados barões do café. E eles eram a elite, né, financeira do país, tá? Então vamos ver aí o que diz esse poema. Eu insulto o burguês níquel, burguês, a digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Ó, mais uma crítica, né, à elite paulistana da época, né? Fora os que algarismam as manhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura. Morte às adiposidades cerebrais. Adiposidades é gordura também, né? Ai, filha, que te darei pelos teus anos, ó, representando um diálogo da burguesia, né? Um colar, conte 500. Mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, gelatina pasma. Purê de batatas morais, ó, purê escrito em francês, né? Mais uma crítica. Ódio aos 100 desfalecimentos nem arrependimentos. Sempre eternamente as mesmices convencionais. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morde ao burguês e giolhos. Giolhos é a forma antiga da palavra joelhos. Cheirando a religião e que não crê em Deus. Ódio fundamento sem perdão. Fora o bom burguês.
Então é quase que um tapa na cara, né, da sociedade da época, colocando aí todas as suas características, né, até um diálogo ali típico da elite, ele reproduziu ali, né? Uma crítica bastante virulenta a essa elite paulistana da época, né? Aqui nós temos uma charge aqui, né? Representando também a burguesia, né? Olha lá. A Tribuna dos Proprietários, né? Foi no Le Figaro, um jornal francês, né? E aí na 2 ele propõe algumas questões, vamos ver. Após a leitura, relate o que o texto significou para você. Aí é uma resposta pessoal, né? Qual foi a suas impressões? Qual foram as suas impressões sobre esse texto? Por que podemos dizer que o poema Ode ao Burguês pertence ao movimento modernista? Que características esse poema apresenta que nos permitem dizer, olha, esse poema aí é típico do modernismo? Vamos supor que você não soubesse, né, que é do modernismo, que não soubesse que é do Mário de Andrade. Ele tem coisas típicas de um poema? Lembra que o poema antes, né, principalmente no parnasianismo, no romantismo, era só composto por palavras bonitas, belas, elogios, homenagens, né? Aquela coisa bem assim comportada. E aí o modernismo vem, né? E acaba com tudo isso. Não tem rima, não tem nenhum tipo de regra, tá? C. Pesquisa a respeito das características histórico-literárias desse período. A gente já acabou falando antes aí, já, né, sobre as características do modernismo. Coloca aí 3 ou 4, né? Uma delas, que a gente falou na época que a gente estava falando do Mário de Andrade ali na aula anterior, foi que ele costuma usar bastante palavras, né, típicas da língua coloquial do dia a dia, né? Gírias, coisas que não são muito típicas de um poema, né? Aqui ele pede para você a escolher um autor da primeira ou da segunda geração e busque informações sobre a sua vida e obra. Pode ser da primeira geração, que foi a geração chamada da fase heróica, né? De 22 a 30, que eram os pioneiros, né? Participaram da Semana de Arte Moderna, começaram todo o movimento. Desses daqui da primeira geração, o mais importante é o Mário de Andrade, tá? Mas ele não está aqui porque a gente já falou dele. Depois dele é o Oswald de Andrade, né? E o Manuel Bandeira, tá? Qualquer um desses dois que vocês escolherem tá bem escolhido, que é um bom representante. E da segunda geração, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o Carlos Drummond de Andrade, tá? É chamada geração de 30, essa geração segunda aqui. Nós vamos ver depois com mais detalhes, né? Inclusive depois eu vou passar um documentário aí, um link, né, num documentário sobre o Drummond de Andrade, que é importante vocês assistirem, tá? Então aqui na outra aula a gente vai fazer esse exercício que é fazendo, né, uma análise da paródia, né, e do meme, tá? Que eles pedem que vocês os façam aí, mas vamos fazer na próxima aula. Vamos só deixar aqui o que ele quer que você faça, né? Então lá, planejando a escrita. Uma das características mais marcantes dos modernistas foi a valorização da linguagem coloquial, é o que eu acabei de falar, da liberdade de normas e das obrigações métricas rígidas. Então o poema modernista não tem aquela rigidez na rima, na métrica dos versos, na composição do poema em si, e também nem da linguagem, é um poema mais livre, né, vamos dizer. Os escritores desse movimento desconsideravam as regularidades nas rimas e a utilização de vocabulários cultos. A irreverência foi um processo marcante no movimento moderno, no qual privilegiavam o uso do coloquialismo, dos versos livres e das gírias. A irreverência, né, que falou aí, é um ponto fundamental também do modernismo. É dessa época que vai surgir, né, o poema piada, né, que é um poema muitas vezes curto, né, que encerra ali uma piada, uma gracinha, tá? Então é uma característica típica do modernismo também, o poema piada.
Desprezavam o lirismo dos românticos, utilizando-se de paródias em diversas áreas artísticas e culturais, como meio de romper com o passado literário e resgatar tendências patrióticas. Então, assim, se a gente pudesse resumir o modernismo numa linha, seria essa, né? Romper com o passado, tá? Essa é a principal característica do movimento modernista. Romper com as tradições, subverter o que já estava considerado velho, ultrapassado por eles, né? Resgatar tendências patrióticas. Agora, esse patriotismo que eles dizem aí, os modernistas pregam, não é o patriotismo imbecil, né? Que é preconceituoso, xenófobo com o estrangeiro. Não é nada disso, né? É um patriotismo que busca valorizar as coisas nacionais, mas também levar em conta a importância da cultura de fora. É aí que reside a antropofagia, né? É você aproveitar o que tem de bom do estrangeiro, né? E misturar com as coisas daqui. Não um nacionalismo idiota que só pensa em renegar o que é de fora e simplesmente ter preconceito com o estrangeiro, não é nada disso. Então na próxima aula a gente começa a ver esse exercício aí da paródia, tá? E termina e continua com as análises do exercício da apostila aí, tá? Obrigado, então até a próxima.